Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto diferente. Eu quero falar das 2 vezes que eu quase baixei as portas da loja Produtos Acessíveis. É isso mesmo. Geralmente aqui na internet tá lotado de pessoas falando só de sucesso, de glória, de momentos felizes. Mas é bem verdade que a gente aprende muito com os momentos difíceis. E eu passei por diversos momentos difíceis aqui na loja que eu pensei diversas, em diversos momentos em fechar as portas, em não trabalhar mais, que bateu o desânimo. E todo mundo acha que a vida de empreendedor é fácil, que é só glória, que é só sucesso, dinheiro no bolso e não sei o quê. E não é bem assim. A gente tem desafios que vocês nem imaginam. E é exatamente esses desafios que eu quero contar para vocês. Apenas 2 deles que eu acho que foi muito interessante. O primeiro deles é quando eu comecei a trabalhar com produtos para deficientes visuais, o meu carro-chefe aqui era celular. Nós estamos falando de 2010, 2011. Sim, sim, eu não nasci ontem, eu já estou nesse mercado há um tempo, tá? E nessa época, 2010, 2011, 2009, a gente tinha celulares da Nokia. E esses celulares vinham com leitor de tela, que era o Talks. E aí a gente tinha N70, N73, 6700, E51. Depois vieram aqueles modelos muito conhecidos, né? O N95, principalmente o N95, E5, E6. Enfim, tiveram diversos aparelhos aí. E eu trabalhava de duas formas. Esse Talks era extremamente difícil de ser instalado. Eram poucas pessoas que faziam isso e quem fazia cobrava muito caro. Eu sempre vim para resolver esses problemas de produtos caros, né? Produtos caros, serviços caros. Não é à toa que hoje a gente tem a bengala mais em conta do mercado, por causa justamente disso. Eu entro no mercado para arrebentar. E aí, na época, eu olhei para o mercado e pensei, aqui tem uma oportunidade. Só que eu não sabia instalar o Talks. Enfim, eu aprendi aos trancos e barrancos fazer essa instalação desse leitor de telas e comecei a trabalhar de duas formas. Ou eu comprava o celular, instalava e revendia, ou as pessoas mesmo compravam o celular delas sem Talks, mandavam para mim, eu instalava e mandava para ela de volta. Trabalhava dessas duas formas. Eu comprei muito celular já de segunda mão, celular usado, porque nem sempre dava para comprar novo, porque já era caro, né? O dinheiro era curto, como é hoje, até hoje, mas o dinheiro parecia que era mais curto ainda. Os celulares eram mais baratos do que os celulares de hoje. Eu acho o celular muito caro hoje em dia, tá? Mas antigamente era, acho que era mais em conta. Eu pegava o celular, fazia a instalação e revendia. Tinha gente que cobrava até R$ 200 na época pra fazer a instalação, preço de um celular. Beleza. Só que surgiram os smartphones. O iPhone, por exemplo, em 2010, final de 2010, eu comprei o meu primeiro iPhone, já um iPhone 4. E ele já vinha com leitor de telas. Só que nessa época, a resistência dos deficientes visuais a usarem aparelhos que fazia essa, que tinha já o leitor de telas era muito grande. E aí, os Androids ainda não funcionavam bem. O último Android que veio, que com acessibilidade ainda ruim, era o Android 2.3. Eu lembro muito bem disso. Tanto é que a gente começou a vender aqui na loja um Android desse com teclado. Vendeu pra caramba, porque ele tinha leitor de telas e teclado. Depois surgiu o Android 4.0, a gente começou a trabalhar com L1 e tal. Só que, meus amigos, aí o Android já deu uma melhorada muito boa. E os deficientes visuais começaram a adquirir esses Androids, iPhones, começaram a trabalhar com esses celulares, a usarem esses celulares, e os meus Nokias que eu vendia começou a ficar esquecido. Sério, começou a ficar esquecido. E agora? Eu pensei, não dá para eu concorrer com Casas Bahia, Americanas, essas grandes lojas, Ponto Frio. Não dá. Eu fui muito inteligente na época de não ter tentado competir com eles, porque não dá. Eles compram em quantidade e conseguem desconto, preço. Coisa que eu não tinha e não tenho condições de concorrer. Então, eu continuei vendendo, mas eu percebi que diminuiu muito as vendas e não dava para viver só daquilo. Aí veio a sacada: diversificar. Eu diversifiquei, comecei a colocar outros produtos e comecei a deixar celular de lado.
Por quê? Porque o deficiente visual poderia ir a qualquer loja, comprar qualquer aparelho e usar. Era simplesmente, ele só tinha que ativar a acessibilidade. Nesse momento, na época, ele precisava, dependia de alguém para fazer essa ativação. Não era a realidade dos iPhones, o iPhone já vinha com acessibilidade de fábrica, você não precisava fazer essa ativação e pronto. E eu não baixei as portas, mas quase. Eu passei um momento muito difícil até eu conseguir enxergar que o segredo era diversificar. Talvez o seu segredo aí na sua vida, na sua área, seja exatamente o mesmo. Se você trabalha só com produto, você precisa diversificar. Inclusive, nesse momento, eu estou diversificando, abrindo um novo negócio, a Pro Inclusão, que é focada em cursos e empregabilidade da pessoa com deficiência, como um todo, tá? Próximo momento, segundo momento que eu quase fali, e esse aqui, gente, foi muito sério mesmo. Bom, eu sempre vendi muito no Mercado Livre. O Mercado Livre sempre foi muito importante para mim. Desde 2013 eu sou vendedor do Mercado Livre, já tem 12 anos de estrada, é muito tempo. Acontece que como que eu trabalhava antigamente? Eu sempre gostei de ser independente. Sempre fui assim, independente. Só que eu imprimia na minha impressora, levava, chegava lá no correio e o pessoal cortava o papel, colava no pacote, eles mesmos, funcionários do correio. E aí a gente despachava desse jeito. Por quê? A impressora imprimia naquele papel A4, papel grande, tinha que cortar, vinha duas etiquetas, como é que eu ia cortar? Sem estar vendo onde que era o local certo. Eu não encontrei na época uma forma de fazer isso. Mas qual que é o problema? O problema é que quando eu comecei a vender uma quantidade maior, ficava chato eu chegar lá no correio e depender dos funcionários. Cadê minha autonomia? E aí eu comprei na época uma coisa que seria a solução, uma impressora térmica. E o que que é isso? É uma impressora que não precisa de tinta, ela imprime com calor no papel específico dela. E cada folha é do tamanho da etiqueta, então eu não preciso mais cortar. Já imprimi do tamanho certo. Eu comprei essa impressora, foi caro na época. E eu fiquei uma semana inteira tentando imprimir, tentando usar ela e não consegui. Eu tive que devolvê-la e caí numa frustração muito grande. Falei, caramba, por quê? E aí bateu aquele baixo astral e tal. Mas o pior ainda estava por vir. Eis que um dia o Mercado Livre cortou relações com o Correio e falou, olha, a partir de agora os vendedores que vendem um volume considerável vai ter que começar a postar as encomendas nas nossas próprias agências. Pronto. Aí eu pensei, acabou, como é que eu vou fazer isso? Antigamente eu dependia dos funcionários dos Correios, eles tinham boa vontade, a maioria deles tinham boa vontade de fazer aquele atendimento comigo, né? Eu ficava meio constrangido, é bem verdade. Como eu disse, eu gosto da independência. Mas eu não tinha o que fazer, né? Trabalhava sozinho, não é igual hoje, que tem gente que trabalha e tal. E aí, eu trabalhei uma semana. Chegava na agência Mercado Livre, e qual que era o costume das pessoas? As pessoas chegavam lá, entregavam os pacotes e iam embora. E eu chegava lá com o pacote e com as folhas na mão para ser colado ainda no pacote. Os funcionários desses estabelecimentos não estavam acostumados a fazer aquele trabalho. E aí eu falei, não dá. Ou eu paro, ou eu continuo. E para eu continuar, eu preciso de quê? Daquela impressora de novo. Lá vai eu comprar a Zebra, e o nome do negócio é Zebra. Vai eu de novo comprar a Zebra. Falei, seja o que Deus quiser. Comprei a Zebra, chegou a impressora térmica, que é a solução. E, de novo, começou a saga. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, nada de funcionar. Aí eu tive uma ideia muito boa, por sinal. Eu esperei o último dia da garantia, que é 7 dias para devolver, e abri uma solicitação de devolução, que aí eu tinha mais uns dias para devolver, certo? E eu levei essa impressora no técnico. Falei, ó, já que eu não resolvo, vou levar no técnico. Vou levar em quem resolva, quem resolve. Beleza. O técnico também ficou 2, 3 dias com essa impressora, depois ele me ligou e falou, funcionou. Faltava um drive no seu computador. E já era o último dia de entrega, de devolver a impressora. A partir daquele momento,
Eu fui lá, peguei a impressora, testei na minha casa e começou a funcionar. E aí, qual que é a grande sacada dessa impressora? Inclusive você que é empreendedor, quer ser empreendedor com deficiência visual e quer ter, de repente, autonomia, ou se você quiser contratar outros deficientes para poder trabalhar na sua operação, você não ter dificuldade, é a impressora térmica. Por quê? Porque já sai a folha do tamanho que você precisa da etiqueta, você não precisa cortar nada. E outra coisa, esse papel ele é adesivo. Então você destaca uma cola que fixa no pacote ou no plástico. E pronto. Então você imprime, só cola, acabou. Resolvido o problema. Mas foi difícil, foi doído para resolver esse problema. E eu achei que era o fim da linha. Eu achei que tinha acabado para mim. Mas esse desafio me fez ser muito mais forte e independente. Agora, realmente, eu não tenho mais o problema de tinta, porque o outro grande problema que acontecia com essa impressora é a tinta acabava e ela imprimia normalmente. E muitas das vezes eu chegava no correio ou nas agências do Mercado Livre, o papel estava em branco. Eu achava que tinha impresso lá as coisas e não saiu nada, tá tudo em branco. E com essa impressora aqui, não. Nunca acontece isso. Foi a solução de tudo. Inclusive, super recomendo a impressora Zebra para quem é deficiente visual aí, quer trabalhar com autonomia, Mercado Livre, Shopee, próprio site. A impressora térmica realmente é a solução que salvou o meu negócio.